sejam todos bem-vindos ao Cada Caso um Case, mais um episódio super interessante que eu tô super ansiosa para contar a história. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, mandando mensagem. A gente está super feliz com a repercussão e quero que vocês continuem acompanhando. Hoje eu vou falar sobre o meu convidado, fiz aqui uma introdução para contar um pouquinho sobre ele. Queria dizer que ele é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, mas muito trazendo conteúdo, um conteúdo super interessante. Ele traz reflexões importantes sobre o negócio e tem uma habilidade muito grande com a câmera. Então tem aí vários vídeos no YouTube e traz conteúdo sobre empreendedorismo, sobre tecnologia. Vocês vão saber mais sobre isso. Bom, além de influenciador, ele é CEO de uma empresa que vocês conhecem, a gente vai falar sobre isso também. Ele é mentor, ele é investidor, ele é autor também e podcaster, assim como eu. Ele também tem um canal no YouTube com 13 mil inscritos e eu vi lá que tem vídeos que já ultrapassaram mais de 100 mil visualizações, então acessem porque o conteúdo é bem interessante. Vi que ele morou em Vancouver, em Toronto também, a gente vai falar sobre isso. Ele é casado com a Fernanda, ele é pai do Léo e do Lucas. Seja bem-vindo, André, é um prazer te receber aqui. Estou muito feliz pela nossa parceria, mas muito mais por te receber aqui. Vai ser um prazer conversar com você hoje. Muito obrigado, Bruno. Falei prazer, tudo certo? Falou sim. Um prazer enorme estar aqui hoje com você também. Sou um grande fã aqui, né, do seu trabalho, do podcast, a gente acompanha sempre, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Eu que estou feliz, como a gente estava conversando antes, um pouco conhecer sobre o André. O André hoje tem uma posição dentro da CEO da Bluesoft, que é um super desafio, e eu sempre gosto de entender desses desafios do que é ser um CEO, ainda mais no mundo tecnológico como a gente vive. Mas a gente está aqui para conhecer várias partes, várias fases, vamos dizer assim, do André. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre a sua infância, contar onde você nasceu, como foi sua vida, o que você tem de lembrança aí do seu momento. Você tem um apelido? Apelido, bom, normalmente é André, Dé, né, no máximo. Bom. Então me conta um pouco do André, do Dé, como foi essa sua infância? Bom, eu nasci aqui em São Paulo, né? Tá. Cresci na Zona Norte e sempre fui aquele moleque mais nerd que gostava de videogame, gostava de computador. Então, foi até assim, né, que tudo começou. Era aquele garoto que todo mundo levava o computador para poder formatar, para poder consertar, né? Então, isso foi criando assim uma primeira, o que você vai fazer, né, quando crescer? E aí foi muito natural que eu ia acabar trabalhando com tecnologia, trabalhando com informática, como a gente chamava naquela época. Sim. Porque eu passava todo o tempo que eu podia ali, né? Meus pais tinham que brigar comigo para eu tomar sol, para eu fazer outras coisas. Ficar na rua. Que legal, que legal. E eu fiz processamento de dados, acho que não serviu para nada na minha vida, mas eu fiz. Mas você teve esse momento, então, de que o videogame, a tecnologia te despertou esse olhar para entender um pouco mais além do que eram as outras crianças. Meu pai, eu lembro que trabalhava numa empresa que, por algumas razões, precisou fechar as portas, e aí para poder pagar ali a rescisão dele, levou um computador para casa. Eu devia ter uns 7 anos de idade, mais ou menos. Era aqueles computadores bem antigos, que tinha tudo escrito em verde, lembra? Sim. Tela escura. E aí tudo muito grande, né? Aqueles monitores de tubo. Sim. A turma hoje não deve nem saber o que é isso mais. Aqueles disquetões enormes. Demorava para ligar, era aquele barulho. E eu fiquei muito curioso, né? Com aquilo lá, queria entender como é que era. E aí comecei a brincar, construir uns joguinhos, tinha uns livros em inglês para aprender as coisas, então isso também acaba despertando um pouco de querer entender como tudo isso funcionava, né? E aí foi um mundo novo que foi se abrindo. Depois de alguns anos, aí meu pai trouxe um computador melhor, mais novo, e aí assim eu fui aprendendo muita coisa ali. Foi muito natural mesmo para você. Natural, meio autodidata, querendo entender como funcionava aquilo tudo. Que legal, que legal. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão, o Daniel, trabalha comigo hoje, inclusive na Bluesoft também, seguiu uma trajetória parecida.
Que legal. E ele é também da tecnologia, sempre foi? Também da tecnologia, né? Sempre foi. Ele é 5 anos mais novo do que eu, né? Então, ele pôde ir meio que vendo o que eu estava fazendo e seguindo um pouco ali o mesmo caminho, mas também sempre gostou muito e acho que foi bem natural para ele também. Entendi. E aí essa fase do computador, mais ou menos, você tinha quantos anos quando seu pai trouxe? Eu tinha uns 7 anos, assim, aproximadamente, né? Que eu me lembro. E aí, também gostava muito de videogame, né? Tem uma relação ali. O que você jogava? Eu lembro que o primeiro videogame que eu ganhei foi um Master System com Alex Kidd na memória. Era aqueles joguinhos bem, né? Muito diferente do que a molecada joga hoje. Você viu era que bem aqui mais fora simples. Tem um jogo depois. Tem um arcade ali. Você viu? Depois a gente pode ligar pra você ver. Legal. E aí comecei, jogava aquilo, né? Era super divertido. Acho que foi uma das coisas que foi me levando a querer saber, pô, como que são feitos esses jogos, né? O que tá por trás disso daí? Tá. E aí isso vai levando a gente para entender um pouco de programação, para entender um pouco como é que tudo funciona, né? Era o que eu deveria ter aprendido fazendo processamento de dados, mas o final era fazer um jogo mesmo, mas eu não sei como eu fiz aquilo. Eu acho que alguém me ajudou, eu não consegui fazer. Mas você se formou em quê? Qual que foi a sua formação? Aí eu acabei, depois... estudei na infância, assim, numa escola particular ali da região. Tá. E aí, que região que é, só para eu saber? Era a zona norte de São Paulo, ali, Vila Maria, Parque Novo Mundo, né? Aquela região. E aí, quando eu terminei, na época, a gente entrava no colegial, tinham as ETs, Escolas Técnicas Estaduais. E aí eu fui estudar no Brás. Bem no centrão ali de São Paulo, né? Tá bom. Aquela região bem diferente, com muito movimento, né? Gente de todo lugar Camelô, do mundo, né? gente de todo lugar no mundo. E foi bacana, porque lá, onde eu estudava antes, era todo mundo muito parecido, famílias de renda parecida ali e tal. Quando eu fui pra lá, eu encontrei um mundo que não conhecia. Gente de todo lugar, com todo tipo de história diferente. Então, que legal. Foi um primeiro momento assim que me abriu bem a cabeça, conhecer gente nova, aprender a conviver com todo mundo e andar naquelas regiões ali também, né? Foi muito bacana. E eu fui pra lá porque tinha um curso lá de design gráfico na época. Tá. E você começa a trabalhar com programação, tentando criar jogo, tentando fazer as coisas, tem uma parte que é o do visual, do design. Então eu queria aprender mais daquilo. Conta muito, né? Dependendo do que você tá... Conta muito, demais. E aí, ao mesmo tempo, gostava muito de música. Já tocava violão, tocava guitarra. E aí, queria comprar uma guitarra, queria comprar uma pedaleira. Aí, com 12 anos... Desculpa, o que é uma pedaleira? Uma pedaleira? Imagino que seja alguma coisa do pedal, mas é pra tocar alguma coisa? Você conecta na guitarra e aí tem todo tipo de efeito. Então, distorção, por exemplo, né? Quando você escuta rock and roll, heavy metal, essas coisas, você percebe que tem uns efeitos na guitarra ali e normalmente é o pedal que faz. E tem pedaleira de todo tipo. Tem pedaleira que faz a guitarra tocar som de flauta, de piano. Então mesmo. Tem um monte de coisa bem, bem interessante, né? E aí, isso me fez, naquele momento, falar assim, pô, preciso trabalhar. E aí eu lembro que com 12 anos de idade, mais ou menos, minha avó tinha uma floricultura lá no Parque Novo Mundo. E eu falei, vó, vou trabalhar aqui, então à tarde, estudava de manhã. E minha avó falou, legal, pode vir, né? Aí combinamos lá um salário. E eu trabalhava fazendo entregas no bairro a pé, né? Então o pessoal normalmente ligava pelo telefone, fazia a encomenda para a namorada, para a esposa. Dia das Mães era o dia de maior movimento que tinha, né? Dia dos Namorados. E aí eu trabalhava lá, continuava formatando o computador da turma em casa e estava nessa movimentação de ir para a ET, fazer vestibulinho e tudo mais. E numa dessas situações, daí apareceu um cara que era empreendedor, estava criando uma empresa de sites para a internet e já sabia um pouco dessa minha reputação. Aí falou, poxa, eu precisava de alguém para me ajudar. E a minha ideia é fazer sites dinâmicos para as empresas, né? Aqueles sites um pouco mais modernos, que a informação não era toda estática. E aquilo era muito novo para aquela época. Aí ele falou, ó, eu vi que tem essa tecnologia aqui, eu tenho esse curso em apostilas.
Eu falei, não, deixa comigo então, eu vou levar isso para casa, quando eu aprender eu te ligo. E foi assim que eu comecei a trabalhar de verdade nessa área. Mas interessante a gente falar da floricultura, porque foi o movimento para começar a ter algum dinheiro, poder comprar as coisas ali, né, que eu queria. E também foi a primeira escola de varejo. Hoje a gente trabalha com varejo. Isso que eu ia falar. E foi a primeira oportunidade que eu tive de ver um negócio, como funcionava, né? Meu avô levantava bem cedo, já ia colocar uma placa na avenida que tinha movimento, floricultura, apontando para onde era o local, tinha toda a rotina, tinha os funcionários da loja, então eu começava a observar, começava a entender como é que funcionava, como é que atende um cliente quando entra na loja, esse tipo de coisa foi muito bacana. Horários, né? Foi uma escola muito boa. Períodos de pico, como o Dia das Mães. Exatamente, as sazonalidades, né, então... Foi uma escola muito bacana. E aí... E já tinha delivery, já fazia delivery. Já entregava na casa das pessoas, já era omnichannel. É isso, olha só. Que legal, que legal. Tinha muita floricultura, hoje em dia menos, né, a gente vê, né? Acho que esse movimento de shopping center foi uma coisa que a gente viu. Então aí dentro do shopping tem a floricultura. O supermercado, que era aquela mercearia, né, que tinha nos bairros ali... também foi se transformando, né, a loja, e aí você começa a ter floricultura dentro do supermercado, então essa dinâmica, as gerações também foram mudando, então acho que essa dinâmica toda foi mudando um pouco o negócio de floricultura que a gente conhecia naquela época. E você, nessa época, você tinha quantos anos da floricultura? Eu tinha 12 quando eu comecei a trabalhar com a minha avó, e 13 quando eu comecei a trabalhar com esse empreendedor que foi me procurar com internet mesmo. Isso que me chamou a atenção, porque te dar apostilas para estudar era realmente algo que você estava fazendo por paixão, era uma coisa que você queria realmente, porque você gostava de fazer, né? Tinha vontade de aprender, e naquela época o mundo era muito diferente de hoje, né? Então hoje um jovem tem vontade de aprender programação, ele só precisa ter a vontade, praticamente, né? Porque tá tudo disponível na internet, tem curso gratuito, tem muito recurso, se ele souber onde buscar. Naquela época era aquela internet de escada, que a gente tinha que ficar acordado de madrugada, né? Porque pagava pelo tempo de uso. Verdade. Então era outra realidade, e não tinha tanta informação disponível. Então você ter acesso a livros, apostilas, e era sempre aquela história de falar, pô, se você não lê inglês... até aquilo ser traduzido já está desatualizado, né? Então, existia muito disso também. Então, foi uma oportunidade legal de poder aprender, de poder começar a colocar em prática. Depois de 2 semanas, eu falei, vó, agora eu vou precisar fazer outra coisa, né? Ela falou, vai. E aí, foi um outro momento de ver como é que nasce uma empresa de tecnologia do nada, que não tem cliente, como é que faz o primeiro cartão de visita... como é que consegue os primeiros clientes, como é que vai mudando o pitch, porque começa com uma ideia, mas aí vê que não pega, ninguém quer comprar aquilo, aí vai alterando, vai se transformando. Então, eu estar próximo, tão novo, de alguém que estava empreendendo, né, e ver todos esses erros e acertos, também foi muito bacana. Que legal. Tudo isso para contar que quando chegou a época de fazer o curso técnico, eu acabei não fazendo mais, porque eu já estava trabalhando à tarde, já estava muito engajado no trabalho. E aí lembro que fui falar com meu avô na época. Falei, aí, vô, o que você acha? Para de trabalhar para estudar, né? E meu avô português, aquele jeitão dele, né? E ele falou, mais vale 1 ano de tarimba do que 2 de Coimbra. No jeito dele. E Coimbra porque... Coimbra é o local onde tem a universidade lá em Portugal. Então as pessoas que iam estudar iam para Coimbra, né? Ele falou, você vai aprender mais trabalhando do que você vai aprender... Estudando, né? No jeito simples dele de falar, era essa a mensagem. E aí eu falei, pô, não vou fazer mais curso técnico. Fiquei fazendo só o médio lá no Carlos de Campos e continuei trabalhando. E aí foi surgindo uma oportunidade atrás da outra. Foi uma decisão que não me arrependo. Acho que valeu muito a pena ter começado a trabalhar cedo. E assim, eu não sei qual era a proximidade dessa pessoa que chegou até você, mas assim, meio que um mentor, né? Que assim, eu não digo... O Minoru veio aqui e ele falou que não tem sorte, é deucidência, né? De você colocar alguém, porque é isso, né? De repente surge uma pessoa que você
ele ajudou você a direcionar o que é hoje, né? Impressionante como essas pessoas, algumas captam isso, e acho que foi um pouco de que aconteceu, né? Com certeza. Ele captar quando ele olha os meninos de 14 anos e de repente percebe isso em você, acho que é um pouco disso, né? É um pouco disso, acho que foi assim, foi um presente de certa forma, né? Olhando em retrospectiva eu vejo, ele estava começando, então seria muito difícil com pouco capital ali falar, poxa, eu vou contratar um profissional sênior para começar comigo e me ajudar. Mas, de certa maneira, aquela oportunidade também caiu para mim como um presente, porque foi a oportunidade que eu tive de começar. E estando ali, né, do lado dele, vendo esses primeiros passos, aprender lições super valiosas, né? Aquilo que fica meio que no subconsciente, que a gente nem sabe de onde aprendeu, aprendeu meio de ver acontecer. Né? E junto veio isso que você falou, desse olhar empreendedor do que é começar um negócio. Porque quando você fala, tem o primeiro pitch... Se a gente abrir uma empresa hoje, apesar de ser outro momento, vai ter o primeiro pitch que não vai dar certo, ou que vai dar certo para uma parte de clientes, depois você vai mudar. Ou seja, é um pouco da mesma história, só que em momentos diferentes, né? Mas acho que esse aprendizado de empreendedor veio muito também desse primeiro momento que você teve contato, porque eu tô entendendo que vocês construíram meio que juntos, né, o negócio. Com certeza. Eu fui vendo ele trazer outras pessoas para o negócio, para poder ajudar, fazer parceria. Como é que foi os primeiros contratos, tudo que deu errado, aquela coisa que a gente trabalha, entrega, o cliente não gosta, não recebe. Nossa, faz planos isso? E não dá certo. Investe em alguma coisa pensando que vai ser maravilhoso e no final não dá, né? Investe num potencial cliente que depois não fecha e vem aquela frustração. E também quando dá certo, aí tem as primeiras vitórias, aí você fala, agora estamos no caminho. Então foi muito bom ter participado desse primeiro momento, dessa primeira escola. E acho que essa capacidade de se adaptar do empreendedor é uma das coisas mais valiosas, né? A gente traz isso na Bluesoft hoje. Então, a gente fala de agilidade. E eu gosto muito de falar para todo mundo lá que é diferente de ser rápido. É ser rápido também. Quanto filme de Bang Bang a gente já viu por aí, que você tem lá um trem no trilho em alta velocidade... E aí, quando vê que a ponte não está mais lá, não consegue frear, né? E cai num abismo, cai num rio, alguma coisa. O trem é rápido, mas ele não tem capacidade de mudar a direção. Perfeito. E aí, a gente tenta trazer a velocidade junto com uma capacidade de se adaptar. E aí, fica mais parecido, talvez, com um leão ali perseguindo uma zebra. Você vê que ele é muito rápido, mas ele muda de direção. Ele espera, depois ele corre de novo. Então, a gente como empreendedor, né, eu entendo que a gente tem que ter muito essa capacidade de agir com velocidade, porque o mundo é muito rápido, é muito dinâmico, surge concorrente novo, o cliente muda. Sim. Se o cliente for varejista, então nem se fala, é muito dinâmico, está sempre mudando. E a gente tem que se adaptar a tudo isso ao mesmo tempo que a gente tem que ser rápido, né? Perfeito. Então, foi uma primeira lição que com certeza ficou. Eu concordo super, eu acho que toda pessoa que trabalha numa empresa hoje no corporativo, ela tem que ter uma experiência de empreendedor, porque muda a sua cabeça num tanto, assim, é impressionante, né, como você entende as coisas. Porque às vezes você tá numa empresa e fala, mas você tem que ter a noção do dono, mas é difícil você ter essa noção não sendo. É difícil. Né? E eu acho que o empreendedorismo te traz essa noção, essa mudança rápida, né? Eu acho que isso facilita muito para as pessoas que hoje estão no mundo corporativo entender isso, né? Então, quando você fala do trem rápido, é isso, o abismo mudou, não tem mais, né? Agora você precisa mudar a rota e é assim. E tá nessa velocidade exatamente do trem, né? Exatamente. A gente dormiu e acordou com a rede social semana passada, né? E assim, que já tá com 100 milhões de usuários lá. Loucura, assim, uma loucura, né? E para você como executivo deve ser um desafio isso, né? De como que você tem uma empresa onde você tem um planejamento, um objetivo, você tem lá uma meta e de repente... Tem que mudar tudo, né? Acho que isso faz muito parte e gera um pouco de frustração, às vezes, nas pessoas que falam, me dediquei tanto para construir esse plano, tá tão redondinho, tá tão bacana, e agora você vem me dizer que vai mudar tudo que a gente tinha combinado. E às vezes acontece, né? A gente trabalha muito, por exemplo, por fazer ERP,
tem que lidar com a questão regulatória, legislação. E aí, por exemplo, agora a gente está falando de reforma tributária. Nossa. A gente ainda não sabe como vai ser, o que vai acontecer. A gente tem algumas teses, a gente sabe mais ou menos, mas não tem clareza ainda. Então, tem um monte de planos que a gente fez que talvez vão ter que mudar. Sim. E tá tudo bem, né? O plano é importante. A gente tem ali o pico da montanha, onde a gente quer chegar, a gente sabe que a gente está indo para lá. Mas o caminho, a jornada, a gente ainda não desenhou ela inteira. A gente tem uma noção e a gente vai se adaptando no caminho. Acho que isso é bastante importante, né? Até digo isso em relação aos nossos objetivos pessoais também. A gente conseguir aproveitar essa jornada até onde a gente quer chegar, se divertir no trabalho. O pessoal fala, pô, mas a gente tem que levar o trabalho a sério. E é verdade, mas não significa que se a gente estiver se divertindo também, a gente não está levando o trabalho a sério, né? Enquanto a gente se diverte, enquanto pô, é legal, enquanto a gente aprende. E aí eu começo a ver que quando a gente consegue reunir essas duas coisas, tudo fica melhor, né? Tudo fica mais leve também. Então a gente tenta muito fazer isso no dia a dia. E essa consciência ou essa expansão desse olhar do balance profissional e pessoal, veio um pouco com a pandemia porque eu acho que a pandemia trouxe muito dessa consciência para as pessoas. Primeiro desse olhar de que o plano que a gente fez, eu sinto muito, mas rasgamos, porque né, vai ter que começar do zero e vamos ter que ser criativo. Então eu acho, estamos felizes que estamos aqui, passamos e né, deu tudo certo, mas eu acho que esse é um lado positivo que a gente pode falar da pandemia, porque somos pessoas diferentes. Eu acho que quem não saiu diferente não entendeu assim ou não viveu, porque realmente a gente teve que se reinventar independente do que você atuava, eu acho, né? O varejo que estava aberto teve que aprender a viver diferente. Quem fechou as portas teve que se reinventar. Então, eu acho que ninguém passou ileso enquanto profissional, né? Tô dizendo enquanto saúde, mas enquanto profissional, eu acho que foi um aprendizado pra gente, né? Foi demais. Acho que em várias instâncias. Então, assim, primeiro a questão do trabalho remoto. Eu lembro que a gente tem alguns rituais na Volusoft que a gente faz há muitos anos. Tá. Um deles é todo final de ano, a gente reúne todo mundo, faz uma convenção com os colaboradores e todo mundo preenche, assim, né? O que a gente quer ser melhor no ano que vem, o que dá para melhorar, o que a gente fez bem esse ano, que a gente quer celebrar. E a gente tenta consolidar isso e mostrar para todo mundo, para fazer meio que um fechamento de ciclo e a gente se preparar e levar lições aprendidas para o próximo. Legal. Todo ano tinha trabalho remoto para o ano que vem. E aquilo eu não acreditava. As pessoas pediam. Pediam assim, por anos. Olha só. E aí Você não sabe nem por onde começar, né? Eu lembro na empresa que eu trabalhava, plano para home office era um negócio muito difícil de pensar. Era muito difícil. Eu estava acostumado com todo mundo na mesma sala, no mesmo ambiente. Eu rodava ali o escritório e eu conseguia saber todos os projetos como estavam, as prioridades, em que cada um estava trabalhando, sabe? Conversava com todo mundo, conhecia todas as pessoas pelo nome. Além, mesmo que eu não interagisse diretamente, eu nunca perdi a oportunidade de uma conversa na copa, um café e conhecer bem cada um. Isso era importante para mim. E aí, quando eu imaginava trabalho remoto, cada um da sua casa, né? Aquilo era um bicho de 7 cabeças. Eu não acreditava que a gente ia conseguir ser produtivo trabalhando daquela maneira. Então, eu acabava deixando aquilo de lado e nunca nem tentava implementar, nem falava, vamos pegar um time e testar. Com a pandemia, a gente foi obrigado a fazer isso e muito rápido. De um dia para a noite. Do dia para a noite, fazer investimentos altos também, porque a gente montou o escritório para as pessoas trabalharem de lá. Então, a gente trabalhava só com equipamento da Apple. Tá. Comprava da China e já vinha pronto para colocar num suporte parecido com esse aqui do microfone que você ajusta a altura e tudo mais. Super bacana. A pandemia, a gente não tinha notebook para a pessoa trabalhar de casa. A gente teve que comprar assim para todo mundo muito rápido. E aí eu falei, poxa, mas já que a gente vai aprender, vamos aprender rápido. Então, antes de ser obrigatório aqui em São Paulo, acho que umas 2 semanas antes, a gente vem do movimento lá nos Estados Unidos. A gente foi, cada dia, uma função vai ficar de casa, não vem. E vamos ver como é que vai ser. Tá. E aí foi fazendo paulatinamente, até que na última semana só estava eu lá.
e todo mundo de casa. E aí a gente foi se adaptando, as coisas foram funcionando. Resultado, 1 mês depois, tudo melhorou. Então, melhorou a qualidade, melhorou a entrega. E acho que o pessoal tinha também, de certa maneira, aquela vontade de falar, vamos mostrar para ele que dá certo. Que é isso, é nossa oportunidade. E aí deu certo, a gente se adaptou, a gente aprendeu. Tem coisas que era melhor quando era presencial? Sem dúvida, que tem bastante coisa. Mas acho que também trouxe um pouco de devolver o tempo das pessoas, né? Muita gente que a gente trazia de outros estados vinha morar em São Paulo para trabalhar com a gente, voltou, tá perto da família, tá mais feliz. O cara lá em Belém do Pará, né, com salário de São Paulo, que é um salário diferente de quem mora naquela região. Então ele tem uma vida muito boa, uma qualidade de vida excelente, tá perto da família. Então isso também traz uma satisfação, uma felicidade para aquela pessoa muito maior. E a gente, né, também desfruta disso, da qualidade do trabalho e tudo mais. Então teve que se adaptar muito, mas com certeza é outra empresa, a gente se transformou. E a gente não pensa em voltar a ser 100% presencial. Tá. A gente contrata gente do Brasil todo e para quem está aqui perto e pode participar em algumas oportunidades, a gente se reúne, o time de gestão está todo aqui, então a gente se encontra quinzenalmente. Tem equipes que se encontram semanalmente, tem pessoas que preferem trabalhar do escritório, então o escritório está lá disponível, com tudo pronto para usar sempre que quiser também. Então a gente virou uma empresa híbrida. Que legal, que legal. Acho que as pessoas se encontraram mais e eu acho que teve essa oportunidade de entender o pessoal, o quanto a gente pode fazer as duas coisas, né? Aproveitar disso. Acho que isso foi um legado. E estamos aproveitando disso. Eu acho que agora tem isso, essa volta, né, que a gente estava falando de algumas pessoas quererem estar presentes, sentirem falta disso, né? Porque teve esse lado de muita gente sozinha, né? De nível de depressão enorme, especialmente de adolescentes e tal. Mas eu acho que é sentir falta do humano, da pessoa. Eu acho que isso é o que é essa super conexão positivo. Que a gente cria, isso eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Porque quem já estava com a gente há 10 anos, a gente já tem uma conexão muito forte. Então, por mais que agora não se veja todo dia, a conexão dela com a empresa, com a cultura, com os líderes é forte. A gente construiu esse elo, né? Comeu muito sal junto. Mas quando a gente pega alguém que já chegou na pandemia e que a gente se viu pouco, a gente percebe que a conexão, ela fica mais frágil, ela fica mais fraca. E você liderando esse time, como líder, o que mudou na sua forma? Porque, assim, você teve que desenvolver não sei se a palavra é monitorar, mas entender como as pessoas estavam entregando resultado de formas diferentes, porque é um desafio. É super legal estar em casa, tal, mas controlar, porque é aquela coisa de que se a pessoa está trabalhando ou não, porque dependendo do nível que a pessoa tem, né, tem uma questão de entrega, de produtividade muito maior. Como foi para você essa mudança desse olhar de como que eu cobro, como que eu faço a gestão, como eu garanto essa proximidade, porque é importante. É desafiador. A gente foi tirando algumas lições. Uma delas é, por exemplo, os indicadores, né? Como é importante a gente ter indicadores que medem a performance das áreas, das pessoas também. E isso é muito bacana porque se você faz um trabalho de marketing, por exemplo, você pergunta, como é que meu líder sabe? Como é que a empresa sabe se o meu trabalho está bacana? Definir essas coisas é importante. Então, vamos medir o seguinte, a gente está fazendo um trabalho nas redes sociais, vamos medir se a gente está aumentando a quantidade de seguidores, se a gente está fazendo um trabalho que a gente quer gerar lead, oportunidade, cliente interessado em conhecer, vamos medir se está aumentando esse número e vamos transformar esse número num indicador que a gente apresenta para a empresa inteira. E vamos estabelecer o que é a nossa meta para esse trimestre, aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. E aí, a pessoa tendo muita clareza desses objetivos, a gente percebe que é muito mais eficiente do que a gente querer controlar cada tarefinha. Então, a primeira coisa é, em vez da gente controlar o output, a gente controla o outcome. Em vez de controlar a tarefa, a gente controla o resultado. Perfeito. E aí, a pessoa sabendo qual o resultado, tendo muita transparência,
ela vai priorizando, vai se organizando e as equipes têm seus rituais, seus processos para garantir que isso acontece. Tem as reuniões diárias que acontecem diariamente, né? Então, 15 minutinhos para alinhar se a gente está progredindo. Poxa, tô com uma dificuldade, tô com um problema, não vou conseguir evoluir, não tô confiante que vou entregar minha meta. Tem um processo para pedir ajuda, para que alguém, né, te apoie nisso, remova esses impedimentos que você tem. E a gente consegue criar essa transparência. Então, tinha algumas áreas muito maduras nisso. Tinha indicador para tudo, tinha outras que não. Porque como tinha aquela proximidade, aquela coisa, não precisava. Aí a gente foi resolvendo isso. Criando KPI, criando os rituais, criando uma maneira de comunicar. E acabou melhorando bastante. Hoje eu vejo que mesmo se a gente tivesse presencial, a gente teria que usar essas ferramentas para ter um desempenho maior. E o crescimento de pessoas que aconteceu nesse período também. Então, assim, hoje a gente tem uma série de dores do crescimento. A gente saiu de 100 pessoas ali pré-pandemia, hoje a gente já está indo para mais de 200 pessoas e tem mais de 30 posições em aberto que a gente está contratando. Então, é diferente, porque tem mais níveis de liderança, coisas que funcionavam super bem começam a parar de funcionar. Você fala, meu Deus, por que parou de funcionar? Porque o processo não escala, a gente tem que redesenhar o processo, tem que mudar como faz as coisas, né? E aí a gente tem que ter todo o cuidado, porque a gente não quer que o nosso cliente sinta que ele está sendo atendido de uma maneira menos personalizada, com menos cuidado. Então, como a gente treina, capacita, e tudo isso ainda remoto, né? Tudo isso remoto. Esses desafios foram chegando e a gente foi desenhando, né? A cada semana, como é que a gente pode fazer um processo cada vez melhor do que na semana passada para poder construir isso. E a gente acredita muito em processo, porque quando a gente atua somente nas pessoas, essa pessoa sai de férias, as coisas começam a dar errado, né? Essa pessoa pega uma licença de 6 meses, né? Por exemplo, por conta de vou ter um bebê, aí as coisas começam a dar errado. Quando a gente desenha um processo muito bacana, muito bem resolvido, a gente consegue crescer e manter aquilo que funcionava bem funcionando, apesar do crescimento, apesar das pessoas serem outras. Quando alguém é promovido, as coisas não quebram tanto. Então, a gente está nessa movimentação aí constante, né? Até hoje, desde que começou a pandemia, sempre reinventando como a gente faz as coisas. Então, importante isso, separar o que a pessoa é importante no processo e o que a pessoa é importante na humanização, né? Na humanização. Porque, às vezes, você deve ouvir mais do que eu essa questão de que a tecnologia vai substituir empregos ou trabalhos, mas é porque é isso, tem coisas que a máquina e o processo vão fazer, e tem coisas que são as pessoas que vão fazer, não vai substituir. A gente precisa entender que isso vai acontecer e qual é para onde você está levando a sua carreira, para onde você está levando isso. Acho que esse exemplo que você deu é isso. Processos são importantes e precisam acontecer, especialmente quando você quer escalar, né? Isso coisa é super importante, né? São as 3 coisas juntas, né? Os processos, as pessoas e a tecnologia. Acho que combinado da maneira certa é incrível o resultado. E é legal que você trouxe esse tema, porque a gente lançou na APAS o Blue AI, que é a inteligência artificial da Bluesoft, já com GPT-4 e tal. Que legal. E aí essa pergunta vem muito, né? E aí agora? Vai substituir o comprador mesmo? Não vai. Mas o que eu gosto de dizer é a inteligência artificial vai empoderar muito quem já era bom. Porque assim, por mais que você possa ter automações ali para fazer um pedido para o fornecedor, tem alguém definindo estratégia. Tem alguém definindo qual vai ser o mix, tem alguém entendendo qual é o melhor formato, tem alguém entendendo o que o cliente precisa, tem alguém tomando uma série de decisões que, se usar bem a inteligência artificial, vai tomar a decisão melhor e mais rápido. Perfeito. E vai ter ajuda da ferramenta para poder construir isso melhor. Mas ela não substitui isso. Então, ela torna a nossa vida mais conveniente, ela torna a nossa vida mais fácil, né? Se você é um escritor, por exemplo, vai preparar um texto, você pode usar a inteligência artificial, não é vergonha nenhuma, para te ajudar a corrigir o português, para te ajudar a ter ideias, fazer um brainstorm, para te inspirar. Então, acho que essas ferramentas, elas não são uma ameaça. A gente tem que olhar para elas como uma oportunidade de aprender como usá-las para fazer melhor o nosso trabalho. E aí, quem conseguir fazer isso muito bem, vai sair na frente. E arrisco dizer
de que a diferença está enquanto você, como pessoa, não como profissional, é curioso. Porque o ChatGPT tá para todo mundo e não necessariamente todo mundo já acessou. Sim. Então, é o quanto você está curioso em saber enquanto aquilo pode te ajudar e facilitar algumas coisas que talvez você demoraria um tempão, mas que a diferença vai estar no que você vai colocar, que faz sentido para o seu negócio, que você vai personalizar, né? Porque se for igual para todo mundo, não vai funcionar. Mas a diferença, eu acho que está na curiosidade de você poder ir lá pesquisar, saber qual que é a opinião. É uma reunião de informações que te ajuda, né? Assim como você lia lá a Barça, ou você lia lá vários livros para concluir, ele te faz isso de uma forma mais rápida. Então, ele te antecipa alguns passinhos aí, mas não é só isso, não é suficiente. Então, é como você aproveita desse conteúdo, eu acho, né? Exatamente. A gente vê muito isso, assim, com tecnologia em geral. Às vezes você tem tudo à disposição, tem aquela estante com toda a Barça ali, né, para usar teu exemplo, mas nunca pega uma para ler. Isso. É como pagar a academia e não frequentar. Então a gente vê muito isso às vezes nas empresas. As empresas têm uma tecnologia incrível à disposição, mas muitas vezes não está usando de uma maneira que vai gerar resultado. E aí a gente tem um time de sucesso do cliente, né? Que a missão deles é essa, é falar, vamos entender como é que a gente pode fazer o nosso cliente fazer mais com aquilo que a gente oferece para ele. Porque às vezes o relatório de perdas está lá, ele vai saber qual é o indicador, mas se você perguntar para ele, ele não sabe que está bom, se está ruim, ele não vai lá olhar. E aí a gente começa a pensar, como é que a gente resolve esse problema? Porque a gente falou de processo, isso é muito bacana da mentalidade japonesa, né, da Toyota. Eles brincam num dos livros lá, a cultura Toyota, que a gente no Ocidente gosta de perguntar quem, quando algo dá errado, né? E a gente acha um culpado e tá tudo certo. Pôs a culpa em alguém, acabou, né? E eles dizem que na cultura japonesa, eles aprendem a perguntar por quê. E quando pergunta por quê, normalmente você encontra um processo, muda o processo, não põe a culpa em ninguém. E aí, quando você melhora o processo, as coisas dão um resultado diferente. Então, por exemplo, aquela coisa do sacar dinheiro no banco, né? Você vai no banco sacar dinheiro e esquece o cartão. Eles aplicaram exatamente esse processo, que eles chamam de Pokayoke, que é como é que eu crio um processo à prova de falhas. Você já esqueceu o cartão alguma vez quando foi sacar dinheiro no banco? Provavelmente sim. Não me lembro, mas provavelmente sim. E esse era um dos problemas, né, maiores que eles tinham lá. E aí eles começam a pensar, como é que eu faço, então, para não acontecer mais? Porque eu posso dizer, a Bruna é esquecida. O problema é a Bruna, acabou. Não, o problema é que o processo de sacar dinheiro permite que esqueça o cartão. Então vamos lá, e se eu colocar um alarme se o cartão ficar na máquina? A Bruna vai ouvir e vai tirar o cartão. Mas alguém ainda está deixando o cartão. E se de repente a gente só deixar tirar o dinheiro depois que tirar o cartão? Melhorou. Agora, só que a pessoa pega o cartão, põe ali em cima da máquina e mesmo assim esquece. E se eu não precisar mais do cartão? E se agora for um processo biométrico? Agora não esquece mais o cartão. Então a gente vai mudando o processo. Quando alguma coisa dá errado, a gente tenta olhar por essa ótica. Então, a tendência é culpar o usuário, né? O usuário não vai lá olhar o indicador e não resolve. Mas como é que a gente pode fazer se ele, mesmo que ele esqueça, mesmo que ele se desinteresse, para ter o resultado que a gente espera? E aí a gente sempre tem coisa para fazer, porque está no nosso campo de influência, né? Então é muito bacana, eu tento sempre transmitir essa maneira de pensar sobre os problemas, né? Vamos buscar os porquês e vamos parar de procurar os quens. E esse exemplo do cartão que você está dando é importante, porque quando a gente traz para o nosso dia a dia, às vezes não está se utilizando por diferentes motivos, né? Eu tenho meus motivos, o André tem outros motivos para não utilizar, então não é a opinião da Bruna ou é o cliente A, né? São vários motivos, então eu vou ter que trabalhar em oferecer ou engajar de formas diferentes, né? Exatamente. Que legal. Aí você vai sendo criativo, vai desenhando um processo mais light, né, mais enxuto. Então a gente olha muito para isso. Às vezes, eu lembro quando eu comecei... E o que mais dói, né, André, quando você fala assim, eu sempre escutei quando você fala assim, ele tem uma Ferrari e usa um Fusquinha. Isso dói, né? Porque na prática ele não está usando o que a gente está vendendo, o valor que a gente está agregando, né? Exatamente. E é pior pra gente, né? Na verdade, o problema está com a gente porque ele pode não ver valor e falar, não quero mais, não porque quero não está me agregando. Às vezes a gente não entendeu ele bem.
E é um pouco de proatividade. Quando você fala, pô, a minha responsabilidade é fazer a coisa funcionar e tirou da pessoa que é preguiçosa, da pessoa que não deu importância para aquilo e tal, aí você consegue agir e melhorar o serviço no final. Eu lembro quando comecei assim um papel de liderança e aí acontecia um defeito, por exemplo. Aí você fica bravo, né? Poxa, quem foi que causou esse problema? Aí você vai atrás da pessoa, aí quer dar uma bronca na frente de todo mundo. E aí uma hora eu comecei a olhar para aquilo e falar, pô, não funciona. Porque, primeiro, a pessoa não fez por querer. Ninguém acorda de manhã e fala, eu quero causar um problema na minha empresa. Provavelmente ele não sabia, né? Provavelmente alguma coisa deu errado no caminho. Você não consegue dimensionar todas as consequências, às vezes. E aí você fala, se eu tiver um pouco de empatia, legal, ele, em vez de eu dar uma bronca e deixar ele com raiva de mim, eu vou ajudar ele a melhorar. E segundo, alguma coisa no processo permitiu que essa falha chegasse até o cliente. Então, o que dá para a gente fazer para essa falha ser identificada antes do nosso cliente perceber? A gente vai criar um processo de teste, de auditoria, vai automatizar os testes. Aí a gente começa a encontrar opções que resolvem as coisas. Porque só ficar bravo com aquela pessoa, dar uma bronca nela e etc., no final não resolve. Amanhã vai ter outra pessoa que vai cometer o mesmo erro. E aí a gente começa não só a ser mais humano, né, de alguma maneira com as pessoas, mas também a gente começa a ser mais eficiente. Total. E você começa a criar uma cultura de que tá tudo bem errar, tudo bem não dar certo, mas a gente vai trabalhar para poder melhorar. Porque senão vão escondendo as coisas e depois quando você descobre, fala, nossa, o problema já tá gigantesco, né? Porque como que eu assumo que eu errei? Porque é a primeira coisa que a pessoa pensa, né? E o medo de inovar. Porque se você tá num ambiente que caso você faça alguma coisa que dê errado, você vai tomar uma baita de uma bronca, vai ser punido por isso, quem é que vai ter coragem de testar, fazer alguma coisa de uma maneira inovadora, diferente? Porque toda inovação tem um risco. Tem um risco. Então, a gente pensa muito nisso. Vamos criar um ambiente em que, assim, ninguém pode quebrar a empresa ou criar um problema enorme. A gente tem que assumir riscos que a gente pode. Mas a gente assume pequenos riscos e a gente garante que as consequências vão ser pequenas e que a gente vai conseguir resolver se algo der errado. Boa. E aí cria um ambiente que as pessoas têm mais coragem de testar, fazer diferente. Que legal, que legal. Já tô querendo trabalhar na Bluesoft. Tô achando já legal a forma de como você enxerga, mas a gente foi lá longe, eu queria voltar para saber como que você chegou na Bluesoft. Então, legal. Você saiu lá da sua empresa... Da floricultura da minha avó. Da floricultura. Era uma empresa de sites... Fazia sites, é isso? Depois? Foi mudando de nome com o tempo. Começou como Aquibal, soluções para internet. Depois a gente pivotou o negócio, foi para hotéis. Então, assim, foi mudando. Aí virou HQZ e foi se transformando muito. Até que a gente dividiu os caminhos, se separou. E aí eu fui trabalhar numa primeira empresa, ficava inclusive aqui na região da Paulista também, que fazia ERP. Foi o primeiro contato que eu tive com ERP. E aí, grande empresa, atendia grandes bancos também, né? Então, foi uma oportunidade de sair de um ambiente que era empreendedor, pequeno, né? Fazendo tudo acontecer do zero, para já estar numa empresa estabelecida, com executivo, com recurso financeiro, né? Com áreas bem estruturadas, papéis bem estruturados. Entender como é que era também esse clima corporativo. Então, essa foi uma segunda oportunidade que eu tive, assim, de conhecer como é que era uma empresa já... Mas foi estágio? Foi uma... Como que você chegou... A partir das próprias oportunidades que foram aparecendo, né? A partir desse trabalho que eu comecei a fazer de sites para a internet, eu cheguei, né? Através de pessoas que trabalharam comigo nessa oportunidade. E o pessoal me convidou para trabalhar ali, vamos fazer esse sistema, vai ser muito bacana. A gente quer criar um ERP, na época era client server, era o que tinha de mais legal. E vamos atender diversas empresas, vai estourar, vamos fazer um grande investimento. Então tinha investimento e tudo mais. E aí eu falei, pô, bacana, queria entender como é que era uma grande empresa. Eu já tinha entendido como é que era alguma coisa que começava do zero, né? Sim. E aí foi muito bom para entender esse clima todo corporativo também. Eu lembro de uma situação em que, quando você está numa startup, você faz de tudo, você faz o que precisa para a coisa acontecer.
E ali o pessoal foi começando a me travar. Falar, não, isso aqui já não é mais com você. Isso é meu, sai pra lá. Não vem dar opinião aqui. Não, aqui é comigo. Eu lembro de uma situação que o pessoal me chamou. Naquela época tinha os fumódromos, né? O pessoal fumava muito de tecnologia. E aí eu lembro que o pessoal me chamou lá no fumódromo e falou assim, cara... você não precisa se matar, não. Você tá entregando rápido demais, né? Olha. Calma aí, faz mais devagar, tá ficando ruim pra gente. Entendi. Aí eu olhei aquilo, não entendia. Falei, como assim? Não posso entregar, não posso dar o meu melhor, não posso fazer, né? O mais rápido que eu posso fazer. E aquilo, assim, me marcou pra sempre, né? Eu falei, pô, e agora? Eu mudo de atitude, começo a enrolar e fazer devagar? Ou eu continuo fazendo o meu melhor como eu fazia antes? Que foi o que eu aprendi, né? Desde o começo. E continuei, né? Criei alguns inimigos, mas isso foi me fazendo muito bem também. Então, eu fui entendendo também como tem essa cultura corporativa meio negativa, meio tóxica, né? Meio ruim, assim, né? Em que as pessoas não estão ali, de fato, vestindo a camisa, dando o seu melhor todo dia. Então, foi muito bacana ver esse outro lado, para que depois, né, quando eu tivesse meu próprio negócio, quando estivesse atuando na liderança, entender que isso acontecia e tentar prevenir esse tipo de coisa, né? Também. Legal. Então foi muito bacana seguir esse caminho aí e conhecer os dois mundos. E você tinha, desde pequeno, um objetivo? Eu quero ser tal coisa? Eu tinha um amigo que eu ficava impressionado, que ele falava, eu quero ser CEO da empresa. Eu falei, é mesmo? Assim, eu achava, tipo... eu admirava realmente, porque era uma coisa que para mim... Você tinha alguma meta? Você já se via de alguma forma CEO, dono de uma empresa? Eu acho que quando eu estava lá, junto com esse empreendedor que me convidou, eu comecei a criar esse espírito empreendedor. Quando eu fui para uma empresa maior, eu comecei a perceber que eu sentia falta daquilo. Estavam te podando. E aí foi quando eu comecei a pensar, pô, eu preciso ter um negócio meu. Né? Eu preciso atuar em alguma coisa que eu sinta que eu estou construindo, que eu possa... Eu sentia a falta de influenciar, eu sentia muito limitado. Pô, só posso chegar até aqui. A minha opinião nem é bem-vinda, né, do que pode ser feito para melhorar. Estou vendo um monte de coisa errada e parece que as pessoas nem gostam que eu aponte que as coisas erradas precisam ser consertadas. Então aquilo me sentia preso, me sentia mal. Então eu entendi, não é para mim isso aqui. Aí... saí de lá para empreender com amigos de novo, né? E aí, nesse meio tempo todo, já estava na faculdade. Tá. Na faculdade foi muito também fácil de escolher uma faculdade que tivesse a ver com tecnologia. Fui estudar na FIAP, fazer bacharel em sistemas de informação. Tá bom. Na faculdade, teve um momento em que eles fizeram uma espécie de concurso entre todos os alunos ali do primeiro ano, e quem tivesse as melhores notas teria uma bolsa. E aí tinha uma bolsa, quem ficasse em primeiro lugar tinha uma bolsa maior, segundo lugar menor, terceiro lugar uma bolsa menor. Mas primeiro, segundo, terceiro lugar. E nessa situação, né, um dos meus amigos ali ficou em terceiro lugar e foi falar pro pai dele, pô, tô em terceiro lugar, né, olha que bacana, vamos ter desconto na mensalidade. E ele falou, pô, traz os outros caras aqui também, né, porque a gente precisa de gente boa. E foi nessa situação que eu conheci o Luiz. O Luiz, que foi o fundador da Bluesoft. O Luiz começou a Bluesoft no ano 2000. Tá bom. Isso já era 2005. Foi quando eu fui conversar com ele a primeira vez. Nessa época, eu estava empreendendo com mais alguns amigos e a gente estava de novo trabalhando com sites para internet. Tá. E aí fui falar com o Luiz. E o Luiz, assim, ele tinha uma visão que me surpreendeu. Porque ele estava apostando em coisas que pareciam que eram muito distantes, sabe? Futuro. Tá. Por exemplo, construir um sistema 100% baseado na internet para empresas médias e grandes, no ano 2000, em que a gente mal tinha conectividade, internet rápida. Bom, a gente achou que o mundo ia acabar depois do ano 2000, do né? Bug ia do virar milênio. Do bug do milênio. Eu achava isso. Todo mundo estava preocupado. Tinha a previsão dos maias, né? Tinha aquela loucura toda. E aí, eu fiquei encantado depois de conversar com ele, entender a visão dele, ver as apostas que ele estava fazendo. E falei, pô, Luiz, eu tenho um pouco de visão empreendedora, eu gosto de fazer e tal. Ele falou, não, a gente precisa de gente assim mesmo, tal, né? Vem pra cá. E aí, fiquei muito interessado, falei, legal. E aí comecei a trabalhar na Bluesoft nessa época. Tinha menos de 10 pessoas.
Já fazia 5 anos que ele tinha começado, a gente tinha pouquíssimos clientes ali. E foi muito bacana, porque nessa oportunidade, diferente de quando eu estava numa grande empresa, eu podia mudar todas as coisas, eu tinha autonomia, tinha carta branca. Então, de 10 pessoas para mais de 200 agora, eu passei em todas as áreas, vesti todos os chapéus, fui criando os papéis. Então, assim, fui o primeiro arquiteto de software, depois contratei alguém para fazer esse papel, depois fui a primeira pessoa de processos, depois contratei alguém para fazer esse papel. E assim eu fui tendo a oportunidade de construir uma empresa, uma organização, os papéis. Tive esse espaço de fazer o que eu gostava de fazer. Porque esse nome startup é recente, mas é isso, né? Começou com uma startup realmente e vocês foram desenvolvendo e construindo juntos. Exatamente. A diferença é que hoje muitas startups recebem investimento externo, venture capital e tal. A gente foi mais roots, né? Foi mais raiz. Então. Raiz, entendi. E começou como RP? Começou, no início a gente fazia a parte de pedido de compra, porque o coração do varejo é comprar e vender. Então ali a primeira dor que tinha era precisamos fazer pedido, precisamos fazer recebimento de mercadorias, precisamos olhar para estoque. A partir daí, as necessidades foram surgindo. A gente atendia ali poucos clientes supermercadistas, mas eles sempre têm necessidades, e dessas necessidades a gente foi construindo. Então, muita coisa que a gente foi fazendo nasceu de entender as dores dos nossos clientes. Por exemplo, a gente entendeu que não fazia sentido o nosso cliente cuidar de infraestrutura, comprar servidor, comprar licença, fazer backup, contratar DBA. A gente olhava e falava, pô, o varejista tem que se preocupar com o varejo. Perfeito. Então, vamos cuidar disso para ele e a gente cobra uma mensalidade dele. Aí, a Salesforce criou o SaaS. A gente falou, é isso que a gente estava fazendo já agora tem um nome. Quando veio nuvem, a gente adotou nuvem também e foi muito fácil. Por quê? Porque a gente já cuidava de toda a infraestrutura dos clientes. Então, foi muito fácil fazer essa movimentação, né? Então, a gente sempre foi ouvindo o nosso cliente, entendendo o que ele precisava. Chegou um momento que a gente olhou para o que a gente tinha de funcionalidade e falou, já é um ERP. A gente já tem todos os módulos que a gente precisa para ser entendido como um ERP. No começo a gente falava sistema, né? A gente nem usava essas siglas tão interessantes assim. E aí, os clientes começam a abrir CD. Tenho muita loja, preciso centralizar. Aí a gente foi desenvolver o WMS, depois a gente fez YMS, TMS, porque os clientes começaram a fazer entrega. Então, foi avançando. Hoje é uma verdadeira sopa de letrinhas. E é uma plataforma muito completa para atender de ponta a ponta, mas foi surgindo de ouvir qual que é a próxima dor, né? Aí eu preciso de e-commerce. Então, a gente foi criando as soluções sempre estando muito perto do nosso cliente, entendendo qual que era a dor de negócio dele, e aí foi dando o próximo passo. E muito focado no segmento, porque a gente entendeu assim, é muito difícil ser bom para todo mundo. Então, às vezes, para ser bom para um, tem que ser ruim para o outro. Então, vamos escolher quem a gente quer atender. E aí que a gente entendeu que o nosso DNA estava muito forte no comércio, né? E do que eu vejo de característica de vocês, o maior desafio do varejo é integrar, né? Porque eu leiga no assunto, para mim a coisa é simples, de que eu tenho uma tecnologia de um lado, tecnologia do outro, e a gente integra isso, mas não é tão simples. Então, eu vejo que vocês foram, né, cobrindo esse ecossistema, né, por conta desse gap, talvez, da dificuldade de integrar. Então, deixa que eu faço por você, porque é isso, esse não é seu business, né, deixa que eu cuido disso, né. Acho que tem um pouco desse olhar de ecossistema, né. Tem muito disso, de ecossistema, plataforma, e a gente, até o modelo comercial, a gente criou um modelo, quando começou, que é muito diferente de tudo que tem por aí em relação a vender software. Hoje em dia se usa no e-commerce, mas naquela época não se usava em nada, que a gente cobra um percentual do faturamento do cliente. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer ter um alinhamento. Então, assim, o que o nosso cliente varejista quer? Ele quer vender mais, ele quer crescer, ele quer lucrar mais, ele quer abrir mais lojas, ele quer expandir. E aí a gente pensou, como é que a gente pode estar alinhado com ele para que a gente queira as mesmas coisas? Então, a gente alinhou esse modelo. Quer dizer, a gente só cresce se ele cresce, se ele vende mais. E aí, a gente começa a pensar assim, não... Como é que eu crio um pacotinho novo para ir vender para ele?
Ou como é que eu faço com que ele precise de mais usuários? Em vez disso, eu penso como eu ajudo ele a vender mais. Perfeito. E aí, a partir disso, vão surgindo as necessidades. Então, esse ecossistema todo foi sendo criado em cima desse alinhamento. Perfeito. Tem clientes que não gostam muito. Ele fala assim, pô, André, já temos o governo de sócio, né? É nosso majoritário, e aí você vem com esse papo de faturamento. Mas é isso. A gente consegue ter um preço mais agressivo e ter esse alinhamento. E aí, assim, quanto mais lojas ele abre, mais recurso computacional ele precisa ter lá na Amazon. Então, a gente também tem mais custo e isso está alinhado. Quando o cliente não quer fazer assim, a gente tem alternativas, a gente tem outras formas de cobrar. Mas esse é o modelo predominante. Então, a maioria dos nossos clientes trabalha nesse modelo e é muito bom. Então, o incentivo do meu time todo não é pensa em como a gente faz para vender mais um usuário. Nosso objetivo é pensar como a gente ajuda o nosso cliente a vender mais. E é justo de acordo com o porte, com o faturamento e com a evolução dele. Exatamente. Se ele vai abrindo mais lojas, ele vai crescendo. Aí, por exemplo, você tem uma rede que resolve abrir um CD, quanto que ele tem que pagar mais para a Bluesoft? Mais nada. Porque com o CD ele vai melhorar a operação. Isso com certeza vai gerar mais venda, vai gerar oportunidade de expandir e a gente eventualmente vai colher junto com ele frutos disso também. Que legal. Então a gente gosta, o modelo que a gente mais gosta é o percentual do faturamento, tem acesso a tudo que a gente construiu de tecnologia até hoje, ilimitado. Então ele não vai pensar assim, pô, não vou dar um usuário ali para aquela analista financeira, ela só precisa acessar um relatório, vou pagar um usuário. Não precisa se preocupar com isso, já está ilimitado. Entendi. Então a empresa acaba... É mais fácil você o tal democratizar da Fusca, a tecnologia. Né? Você deixa ele usa o potencial da ferramenta, né? Que legal, que legal. Exato. E você, qual foi você entrou como funcionário, em determinado momento você virou sócio, tem isso? Ou Exatamente. Hoje o Luiz Faias é o fundador da Bluesoft, ele é supermercadista. Então assim, ele começa... Eu não sabia. Num determinado momento da vida dele, ele vai comprar uma ficha Cardex, né? Onde se anotava ali as coisas todas à mão, mas volta com um computador. E aí ele começa a estudar, muito autodidata, cara super inteligente, e começou a construir ali os primeiros sistemas para o supermercado que ele tinha na época. Então, ele sabia das dores, de fato. Sabia das dores. Começou a construir para ele mesmo. Quando ele viu a web chegar e viu o potencial, ficou encantado, falou, poxa, tá na hora de fazer um sistema web. E não só para mim, mas também para outros supermercadistas, né? Aí que nasce a Bluesoft e que ele começa a construir esse sonho aí. Eu chego depois, né? E me torno sócio alguns anos mais tarde. Que legal, que legal. E depois dela criada, né, e essa evolução do muda o pitch, ajusta a política comercial e tudo isso, quando de fato, depois de quanto tempo que vocês viram e falaram, não, agora a gente realmente estamos com uma empresa do jeito que a gente sonhou? Nem sei se já tem isso, porque tem gente que ainda fala, não, ainda não estou satisfeito. Mas tem aquele momento que você fala, deu certo, né? A gente acho que alcançou aquilo que a gente queria, né? Eu vejo muito assim, né? Tem um livro chamado Happier, do Tal Ben-Shahar, que é o professor de Harvard com as salas mais cheias. E ele fala assim, todo mundo tem um objetivo, todo mundo quer chegar em algum lugar, mas o nosso erro é colocar a felicidade lá. Porque no minuto seguinte que a gente bateu ali no topo da montanha, a gente vê que tem uma mais alta e a gente muda. E a gente nunca tá feliz. A gente fala, poxa, quando eu casar, eu vou ser feliz. Não, agora quando eu tiver meu primeiro filho, eu vou ser feliz. O segundo filho, o terceiro. Quando ele entrar na faculdade, porque aí finalmente a gente vai poder viajar mais. E aí você vai jogando a felicidade. Sair da fralda é importante, né? Você vai jogando a felicidade pra frente. E aí ele fala uma coisa que me marcou muito. Ele fala, você tem que aproveitar a jornada até lá. Porque se você aproveitar a jornada, você vai ser feliz durante a busca desse objetivo. E eu vejo que é muito assim. Então, é o que você falou, a gente está sempre, de certa maneira, insatisfeito e buscando ser melhor do que a gente era antes. 10 anos atrás a gente estava insatisfeito com alguma coisa. E hoje a gente também está. E está buscando algo melhor. Perfeito. Mas eu acho que é muito importante essa reflexão. Vamos aproveitar, vamos desfrutar, vamos fazer com que seja bacana esse processo
que a gente está vivendo. Porque a hora que bater no pico da montanha, a gente vai ver que tem uma mais alta, né? Então, é um pouco do que a gente tenta fazer. Né? A gente tem que aproveitar do caminho, né? Às vezes é difícil, às vezes tem muita barreira, mas a gente tem que ir aproveitando e vivendo, porque senão chega lá e fala, e agora, né? Eu vi uma palestra uma vez da pessoa falava, não, eu queria muito mostrar para o meu chefe que eu podia vender, a meta era muito difícil, e a gente foi lá, viajou, assim, deu o sangue e batemos a meta. No dia seguinte era meu aniversário. Eu falei, nossa, eu vou chegar na empresa, meu chefe vai... E meu chefe deu bom dia e falou assim, bom dia, parabéns por o que a gente alcançou, agora a sua meta é essa. E começou tudo de novo, tipo. É isso. Então é isso, é como você aproveita o caminho, que eu acho que a gente tem que aprender bastante com isso. Porque as metas estão aí pra gente alcançar, mas é como a gente chega até lá, né? Pra não sofrer também, pra ser também mais legal, eu acho, né? Exatamente. E aí fica gostoso trabalhar, fica bacana. Eu acho que é um pouco do que a gente tem que trazer. E aí você não prorroga a felicidade. Você fala, pô, eu posso ser feliz hoje. Não precisa esperar bater essa meta. São micromomentos, né, André? Pra gente ver a hora que nasce o filho, a hora que casa, a hora que vende. Tem vários micromomentos pra comemorar, eu acho, né? Mas calma. Você me falou que você morou em Toronto, né? Me conta um pouco, porque tô entendendo que você saiu, foi pra Bluesoft e desde então você tá na Bluesoft. Ou desde então, já teve um momento... 18 anos, né? Quer dizer, 18 anos. Eu tô com 37, então... Metade da vida aí dá pra dizer que já é história na Bluesoft. Que legal. Mas eu tinha muita vontade de fazer um intercâmbio, né? E eu tinha muita vontade também de aprimorar um pouco o inglês. Trabalhar com tecnologia tem que ler muito em inglês. Mas eu sentia falta de poder falar, de poder ouvir. E aí eu falei, poxa, como é que pode ser isso, né? Fazer um intercâmbio, passar um tempo na casa de uma família lá... E como eu não podia parar de trabalhar, eu falei, vou ter que dar um jeito de fazer isso nas férias. Tá. E aí, peguei 2 férias e fui passar um tempo em Toronto primeiro, morando na casa lá de uma família, eram descendentes de italianos, então foi muito bacana, que já moravam há 2 gerações no Canadá. Aquelas casas enormes, cheias de criança, né? Beleza. Pai, mãe, vovó, todo mundo morando na mesma casa, mais uns 5 estudantes. Que legal, que legal. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, uma das coisas que abre a mente também, né? Você fala, nossa, o mundo é mais do que eu imaginava, então você começa a entender as diferenças do que é um país como o Canadá para o Brasil, que não ficam tão nichas até você sair realmente. E isso foi muito bacana para mim, abriu muito a mente, aprimorar o inglês também trouxe um monte de oportunidades, né? Aí fui a primeira vez achando que já ia chegar com aquele meu inglês de escola de inglês, né? Que a gente vai uma vez por semana e faz o livro. Sei. Aí, vou chegar gabarito lá, ali, falar, estou voando. Vou arrasar, né? Primeira coisa que eu fui fazer foi comer no McDonald's. Falei, aqui não tem erro, vou pedir pelo número. Pedi o número, era um chinês me atendendo ali. E ele falava assim comigo, Fuira to go! Aí eu olhei, eu falei, esse cara tá falando chinês comigo aqui, não é possível, né? Aí depois, com muito esforço, depois ele tá muito bravo comigo, eu entendi que ele tava perguntando for here or to go, se era pra comer lá ou era pra viagem. Foi quando eu comecei a entender que o meu inglês não tava tão bom assim quanto eu pensava que era. Aí eu fui no Starbucks, tive que decorar aquela sequência de coisas que a moça pedia, né? Perguntava pra dar certo o pedido no final. Com o tempo inteiro falando inglês, né? Na escola, depois em casa, com a família. Aí, assim, a evolução foi muito grande. Aí falei, preciso fazer de novo. Aí, férias de novo, Vancouver, mais um mês. Uma família das Filipinas, imigrante das Filipinas, lá para Vancouver. E também foi sensacional. Aí foi quando realmente eu pude voltar e falar, agora eu tô confiante no meu inglês. Entendi. Porque tem uma diferença quando você não vou nem falar acha que fala, porque às vezes fala mesmo, tem um inglês ou um business,
né? Que você lida com coisas que você, de uma certa forma, está acostumado. E o dia a dia de simplesmente pedir um McDonald's que você acha que é simples. Você chega em Orlando para alugar um carro, tem um indiano lá, você fala, meu amigo, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo o que você está falando. Você acha que você arrasa, você fala, eu não tô entendendo o que você está falando. Porque o dia a dia é o que faz a gente aprender mesmo, né? Exatamente. Não, isso fez muita diferença. Eu recomendo para todo mundo, assim. Acho que essa idade de 18, 19, 20 anos é excelente para fazer o intercâmbio. Se tiver oportunidade de passar até mais tempo, talvez 3, 6 meses, acho que é muito bom, é muito produtivo. Essa coisa também de sair da casa dos pais e passar um tempo sozinho, ter que se virar, é muito bacana, muito importante. E tem um lance cultural também, eu acho, né? De como eles pensam, porque às vezes a gente acha que é só falar inglês, mas tem muito uma forma como trabalham, o processo que lidam, que isso te expande a mente um pouco também para entender que as pessoas trabalham, pensam diferente, né? E quando você vive com essas pessoas, você começa a entender que não é só a língua, não é só o idioma, né? Tem uma questão de cultura muito forte, né? Muito forte. Eu lembro que eu me impressionava com coisas pequenas. Por exemplo, o ônibus era no minuto. Então, entendi. 9h01, ele estava lá, 9h01. Aí você começa a entender que o motorista ele vai esperando para estar lá realmente no ponto, no horário que está marcado, mas é muito pontual. Você começa a entender que as pessoas ficam todas paradas lá direito da escada, porque quem está com pressa vai pelo lado esquerdo. Isso eu aprendi na marra. Que você fica lá, né, turistando, e de repente a pessoa tá atrás de você querendo passar, e você agora aprende, né? Aprende na marra como é que funciona. E aí eu fui aprendendo esses pequenos detalhes de como funcionava, né? A questão da segurança também muito bacana. Como que eles passam o final de semana, como que eles aproveitam também o lazer. É muito bacana. Aprender tudo isso acho que faz muita diferença. A gente acaba trazendo para a nossa vida também, né? A gente volta diferente. Sim. E no seu dia a dia, hoje ou nessa trajetória, você teve muito contato com pessoas de TI de fora? Porque tem países que são muito reconhecidos por essa mão de obra, vamos dizer assim, por esse conhecimento sobre tecnologia, né? E que o idioma é fundamental para você conseguir combinar as coisas ou organizar os processos, né? Não sei se você teve essa vivência com pessoas de fora no dia a dia da Bluesoft. A gente participa há muitos anos de eventos internacionais. Tá. Então isso foi assim crucial para nós, né? A gente vai algumas vezes por ano para o exterior. No caso do varejo, a gente participa da NRF, mas a gente também participa do evento anual da Amazon. A gente participou de todos desde o início, então acho que a gente está indo pela 12ª vez. É um evento em Las Vegas, chama AWS re:Invent, são 60 mil pessoas do mundo todo que vão participar desse evento lá. Legal. Então, assim, nesse sentido de poder ir para fora, participar de um congresso, aprender as coisas, poder estar em primeira mão, né, participando disso, conversando às vezes até com as empresas e equipes que estão criando aquela tecnologia. Exato. Fez muita diferença para nós. Quando a gente resolveu ir para a AWS, migrar tudo para nuvem era muito novo. A gente foi o primeiro do Brasil e até hoje nós somos o único ERP de toda a América Latina que é certificado pela AWS com Retail Competency. E a gente começou muito cedo, ainda nem tinha escritório no Brasil. A primeira pessoa que eu falei da AWS foi em Seattle em inglês. A primeira pessoa que eu falei da Tableau, que também é um parceiro nosso muito forte para BI, né, Analytics, também foi em inglês e com equipe Estados Unidos. Muita coisa que a Amazon desenvolve de novidade, ela nos convida para participar dos private betas. Então, antes até de ser anunciado, a gente está usando e testando a tecnologia e conversando com as equipes de produto deles em inglês. Então, assim, isso trouxe muita oportunidade para mim e também para a Bluesoft, essa facilidade da gente poder interagir com pessoas de outros países, né, que falam outros idiomas. O inglês acaba sendo um idioma comum para todo mundo. E traz uma oportunidade muito grande de inovação, de você pensar como... E o inglês, com certeza, te facilita, te abre essas portas, porque às vezes você tem até acesso, mas você não capta exatamente, né? Porque às vezes tem coisas muito técnicas que se falam que se você não fala, você não capta a ideia mesmo, né?
pessoa pode falar 20 vezes, mas se você não tem o inglês ou o idioma que precisa ter, você não vai captar, né? Exatamente. Que legal, não sabia desse olhar com a Amazon, dessa parceria, porque eu, Bruna, no meu lado, eu sei que tem coisas na nuvem, o meu conhecimento vai até aí, André. Meu conhecimento vai até aí, mas que legal saber dessa conexão com a Amazon, porque acho que é uma empresa que todo mundo admira, né? Demais, a gente se inspira muito, né, com eles, e um dia, antes da Amazon, a gente está operando, tudo bem, os clientes no ar, usando o sistema sai do ar, a gente entra na internet, começa a entrar em alguns sites e tá todo mundo fora do ar. Daí a gente descobre que o data center que a gente estava, que era um dos melhores do Brasil, tinha saído do ar porque teve um incêndio. Long story short, né, para resumir, a gente não sabia se tinha afetado nossos servidores ou não, e a gente correu o risco de ficar fora do ar por muito tempo, porque o fornecedor de equipamentos ia demorar mais de 30 dias para poder dar novos equipamentos para a gente conseguir instalar em outro data center e recuperar os backups. Nossa. Então a gente ia quebrar se tivesse tido um problema. No final, o incêndio não afetou nossos equipamentos no data center. E aí no dia seguinte eu estava falando com a Amazon, né? A gente desde então migrou tudo para lá e hoje a gente tem assim uma segurança, uma tranquilidade. A gente está no mesmo lugar que os sistemas que exigem maior restrição de segurança, nível de segurança do mundo estão. Então, a gente tem, assim, essa paz, essa tranquilidade. Que legal. Tudo replicado em diferentes lugares. Então, assim, faltou energia em algum lugar, o nosso cliente nem percebe. Continua trabalhando numa boa. Então, essa parceria para nós é muito importante. E a gente tem essa proximidade super forte. Então, a gente trabalha muito unido, muito junto com a AWS, né? Tem empresa que fala, a gente é multi-cloud, a gente trabalha com qualquer provider. A gente não, a gente criou essa proximidade e anda lado a lado com eles desde o início. E quando você desenvolve dentro de casa, você tem que descobrir os erros, você tem que descobrir os motivos, e quando você tem essa possibilidade, né, é que nem pesquisar alguma coisa de tá dando um problema no meu Mac. Você vai lá porque várias pessoas viveram isso e você consegue trocar figurinhas e talvez resolver mais rápido do que gastar um dinheirão descobrindo o motivo, né? Exatamente. Essa facilidade, essa comunidade deve ajudar bastante, né? Ajuda inteiro, muito, né? E eles vão puxando a gente, né? Então a gente vai, esse evento de Las Vegas, a gente participa uma vez por ano e aí eles anunciam um monte de coisa nova. Algumas coisas que a gente já estava esperando, mas muita coisa que estava fora do nosso radar. E daí a gente volta pensando, o que a gente vai fazer de novo agora? O que a gente vai lançar de solução que aproveita dessa tecnologia e vai fazer o nosso cliente vender mais e vai fazer ele otimizar o processo, ser mais produtivo. Certo. Então isso vai fomentando a inovação e começa a permear o nosso negócio também, né? E qual que é a sua percepção de quando você... Porque acho que a gente teve ciclos, o Brasil já evoluiu em muitas coisas, acho que a gente até melhora em outras. Quando a gente vai, por exemplo, para a NRF, que é uma experiência que eu tenho, eu acho que a gente é evoluído em termos... Não sei se é evoluído, vou corrigir. Acho que a nossa cultura de atendimento ao cliente, quando a gente vai numa loja em Nova York, você fala, gente, não estão me atendendo bem, mas é porque é a cultura deles, é a forma como... Então, a gente tem uma forma de lidar, de atender que é diferente e que é muito particular nossa. Então, eu não sei se é melhor ou pior, são diferentes e a gente aprendeu isso ao longo do tempo. Mas, se a gente fosse alguns anos atrás, muita coisa que se via, você falava, não, imagina, isso aqui está longe de acontecer no Brasil. Como que você enxerga hoje, indo para a NRF, você consegue perceber as coisas mais próximas, mais possíveis, vamos dizer assim? Com certeza. Eu lembro que eu até brincava e dizia o seguinte, olha, a gente tem uma vantagem muito grande aqui no Brasil, porque a gente tem uma bola de cristal. É só a gente ir para os Estados Unidos, ver o que está acontecendo lá, e daí a gente tem 5 anos para se preparar até as coisas acontecerem aqui no Brasil. E hoje esses tempos, eles se encurtaram demais, e para aumentar a complexidade, não é mais só Estados Unidos. Exato. Tem coisa vindo da China, tem coisa vindo de Israel, e tem inovação nascendo no Brasil e a gente está levando para lá. Olha o Pix, por exemplo. Que coisa maravilhosa para a gente ter orgulho. Verdade. A gente olha o sistema bancário norte-americano e, assim, ele não está nem perto de ser tão sofisticado como o nosso brasileiro. Verdade. Então, isso mudou demais. Mas a NRF, ela continua sendo, assim, essa oportunidade da gente conseguir reunir tudo que tem de mais inovador
não só Estados Unidos, mas no mundo, ver o que está acontecendo e tentar meio que consolidar esse conhecimento para depois poder trazer para a nossa realidade, né? E a gente comentou do Minoro, né? O Soneda é nosso cliente da Bluesoft, teve aqui no podcast. Sim. E eu brinco que não pode ir para a NRF, vai visitar uma loja do Soneda, porque é impressionante como a gente vê, né, casos como esse, em que ele consegue trazer e tangibilizar tanta coisa que a gente passa lá aquela semana ouvindo nas palestras e oferecer de uma maneira super inovadora que vira referência para qualquer empresa do mundo. Tropicalizado, né? Adaptado à nossa realidade, ao nosso contexto. Então a gente tem muitas empresas inovadoras no Brasil para a gente ter orgulho. Nem tudo a gente precisa olhar para Estados Unidos e pensar que lá é melhor, é mais avançado. Perfeito. Então a gente olha a Soneda aqui em São Paulo, no Brasil, fazendo um trabalho incrível. Talvez muitas redes de cosméticos lá precisam aprender um pouco com a gente aqui. Total. E acho que a mesma coisa vale, inclusive, para tecnologia, para outras coisas. Mas isso não significa que a gente não deve continuar indo para lá, aprender, Eu acho que é um aprendizado de que não é o síndrome do cachorro, né? Que você não sabe nada, você tem muito a fazer. Não, mas é como que olhar que você leva para você poder aprender e fazer sentido para o seu negócio. Acho que é mais isso, de como eu absorvo e não ser só uma viagem de, nossa, deixa eu ver como o mundo lá fora é bonito, porque aqui realmente já tem muita coisa acontecendo. E se você não captou, talvez o problema esteja aí, porque muita gente está captando, né? É isso que você falou, muita gente está em uma semana, porque você vê uma loucura e de repente você vê a pessoa fazendo acontecer assim coisas que se inspirou lá, mas que é diferente, né? Eu recebi aqui o Samuel, que está como CEO do Enxuto, né? Que ele fez o caixa de bate-papo, que ele se inspirou, acho que, não vou lembrar qual é a rede, mas que era, acho que teve um supermercado onde os senhores, os idosos queriam conversar e eles fizeram diferente, ele se inspirou nisso. Então é como você tropicaliza e aproveita. Aqui tem café, tem bolo, é mais gostoso. Mas é isso, é como você aprende e tropicaliza para o seu país, né? Traz para sua realidade. E eu acho que isso é muito rico. E eu sempre falo também, assim, para os clientes, quando a gente tem a oportunidade de discutir sobre tendências. Todo mundo gosta muito de tendência. E eu falo, é legal ver tudo, mas aí é bacana você voltar para casa e pensar qual é a minha estratégia, que tipo de cliente que eu quero atender bem. E faz parte da estratégia a gente dizer não para coisas. Então nem sempre a gente vai pegar tudo que a gente viu de bacana lá e tentar implementar aqui também, né? Então tem algumas redes que, dependendo do posicionamento, esse tipo de ação vai fazer todo sentido do mundo. Sim. Mas não vai ser para todas. E isso também é uma lição que eu vejo muito forte olhando para o mercado americano, porque se olha para uma rede tipo uma Costco, por exemplo, é muito claro o modelo de negócio dos caras. Margem baixa, pouca opção de produto, venda no volume, a loja inteira é área de venda, não tem backroom, não tem depósito. Aí você vai para uma rede diferente, você fala, pô, aqui 80% do mix é marca própria. Tô entendendo o modelo. Aí você vai para uma outra, não, aqui é conveniência, atendimento top, serviço, é um mix, né, super ampliado, então é outro modelo de negócio. Sim. E isso é bacana também, de a gente voltar, mas falar assim, pô, não é tudo que eu vi lá que eu vou colocar em prática aqui, deixa eu entender a minha estratégia, ver o que faz sentido. E eu digo isso porque às vezes eu vejo o pessoal muito afoito, muito preocupado, quase que com uma lista de tarefas, né? Preciso implementar tudo, preciso pôr tudo em prática. Calma. E não vai dar. Olha o que faz sentido, olha o que é prioridade, porque com certeza daí você vai ter mais resultado. Não, e a gente tem um desafio de concorrência aqui, de varejo médio e pequeno enorme, né? Você vai para o interior de São Paulo, a quantidade de supermercado que existe, né? É uma concorrência e posicionamentos e portes completamente diferentes, que é uma concorrência acirrada, né? Você não tem só os grandes, como você vê lá visitando, que a gente também tem os grandes aqui, mas o mundo aqui a cauda é muito longa, né? Do que você pode trabalhar e de vivências completamente diferentes. Empresas familiares, que você tem um desafio enorme, né? Não por ser familiar, mas porque fizeram dessa forma, ou porque aprenderam dessa forma. Então tem uma forma de gestão, de convencimento completamente diferente, mesmo todas sendo familiares.
a forma de você, né, tratar o client service é diferente. Né? É diferente. São inúmeros desafios, desde sucessão, né? Tem muita empresa que a gente vê nesse momento, né? Os pais que estão passando o negócio para os filhos assumindo com uma cabeça diferente, tentando aprender, tentando se reinventar. E, às vezes, no momento de profissionalizar, Sim. Quer dizer, empresa familiar que foi crescendo, tem muita loja, e agora a gente traz executivo de fora, continua na família, valoriza a prata da casa, começa a formar o pessoal para ter uma cabeça mais de gestão, forma um conselho. Então, a gente vê muito esses desafios que acho que é super bacana. O varejo brasileiro é construído por empresas familiares mais do que por grandes corporações, né? Então, é muito legal isso. E eu sou para todo varejista que eu encontro, eu admiro, porque tem tudo isso que você falou por trás que acontece de sucessão, de profissionalização. E tem a loja acontecendo, porque o dia de hoje aconteceu uma coisa, que amanhã vai ser outra, o caixa que parou, a geladeira que não funciona. Assim, é um negócio assim, o dinamismo do varejo é um negócio que não é que você fala assim, não, agora eu vou olhar para a sucessão porque a loja está funcionando. Não, ele tá sempre, ele começa o dia com um plano, né? Exato. Um plano perfeito, mas 5 minutos depois que a loja abriu, acontece alguma coisa que puxa ele para operação e assim vai, né? Essa barriga no balcão, essa coisa de estar vivendo ali o dia a dia, esse dinamismo todo, é característica do varejo, né? E você tem muita gente, pessoas, né? Pessoas atendendo pessoas. Então, tem um desafio aí de processos, de opinião, de forma de trabalhar, que é o maior desafio, eu acho, né? Daquilo que você imagina do topo, que você combinou no board versus aquilo acontecendo na loja. Que está acontecendo na loja de verdade, com certeza. Acho que esse é um dos maiores desafios. E quanto maior a companhia vai ficando, maior é o desafio. Então, é um momento importante, né? Quando você tem a primeira loja, e aí você tem uma característica muito forte, a presença da família, dos fundadores muito marcante. Aí abre uma segunda loja, divide a família, né? Alguém fica mais em uma, mais na outra. Terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª. Já não desafio tem. Mudou. Só se for a Bruna, vai fazer 3 filhos, para ter tudo isso na família. Porque daqui a pouco não tem vai mais distribuindo braço. nas lojas, né? É isso. E aí você começa a ter que confiar nas pessoas, nos processos mesmo, né? Formar gente de confiança, que dá continuidade no negócio. Eu lembro uma vez que eu falei com alguém, falei, pô, eu vejo umas redes americanas, eu falo, cara, nunca ouvi falar essa rede, tem 500 lojas, né? E aí, tava conversando com um cliente, ele falou assim, pô, é que é difícil ter 500 pessoas de confiança, né? Para poder tocar tudo isso de loja, né? Que loucura. Então, é uma questão realmente que acho que chega um momento que a companhia tem que conseguir criar esse modelo, esse processo, formar lideranças, né? E isso é um desafio enorme para o varejo. E o varejo é, normalmente, o primeiro emprego da maioria das pessoas, né? Então, quantas pessoas... Foi o meu caso, na floricultura da minha avó... Da minha mãe, eu trabalhei na loja de roupa da minha mãe. Quantas pessoas têm seu primeiro trabalho, sua primeira experiência profissional no varejo? Muitas acabam indo para outros segmentos depois, mas o varejo é de formação de pessoas. Minoro falou sobre isso, sobre o desafio que a gente tem no varejo de não ser o primeiro emprego. Então, é o que eu tenho, mas sim aquilo que eu quero fazer, desejo. Né? Que eu desejo fazer. Acho que isso é mais intencional. Exato. Que legal. E me conta os filhos. Tem quantos anos? 5 e 7. 5 e 7, muito novinhos ainda, mas já estão da tecnologia, já vê o pai, como que é essa eles brincam relação? Que vão trabalhar na Bluesoft, eles às brincam? vezes, né? Eles brincam com o Blue AI também, ficam fazendo pergunta, falam com a Alexa, né? Mexe no iPad, tem uma facilidade impressionante, já nascem nesse universo digital. Mas eu gosto muito também de incentivar eles a fazer algo que eu aprendi depois, que é de ver esse outro lado da vida, né? Então, eles jogam futebol, andam de bicicleta, pé descalço na grama, né? Então, correr, fazer todas essas coisas, acho que é super saudável. E eles estão conseguindo balancear bem. Acho que melhor do que eu até. Para vivenciar um pouco, né? Sim. Acho que o seu caso talvez... Bom, acho que tem muitas pessoas parecidas com você na infância de que ficaram dedicados a videogame e tal. Mas muita gente que viveu esse momento de rua, de que hoje em dia tá mais difícil de acontecer, né? Então, você quer que eles vivam, que eles participem mais disso, né? Exatamente. Não, acho que é muito importante ter essa experiência, poder ficar mais livre, mais tranquilo.
A gente mora no interior até por conta disso, é mais seguro. Então, eles têm mais liberdade lá, né? Conseguem fazer essas atividades todas. Então, faz esporte, brinca bastante, tem os amiguinhos, né? Ficam mais soltos, mais livres. Acho que isso é muito importante para a criança. A gente... E acho que são fases, são ciclos, né? Os nossos pais trabalharam muito, aproveitaram talvez menos dentro de casa. Depois vem a nossa geração também, que acho que a gente teve... muito dedicada ao trabalho, né? Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não vivi em outros estados, mas dizem que em São Paulo, quando as pessoas vêm para cá, falam, é insano a forma como vocês trabalham, de tipo, não tem outra coisa para fazer. Então agora a gente está numa fase de, pelo menos eu vejo... Buscar um equilíbrio. De buscar um equilíbrio, né? Acho que isso é importante, tentar mostrar isso para os filhos. Não, é legal... É que tem uma geração que não quer trabalhar, né? Então a gente tá no extremo aí de não quero nem trabalhar. Então, como a gente mostra esse lado positivo de convivência, de brincar com coisas manuais, né? Que eu acho que tá tudo muito tecnológico, né? Tá tudo muito fácil, né? Como que a gente mostra que não é assim, né? Acho que esses são os nossos desafios como pais, né? Com certeza, com certeza. E criar essa conexão com eles também, né? Porque a gente, acho que tá muito conectado, né? O tempo inteiro. Então, o celular tá sempre na mão, não importa onde a gente vai. E sempre tá chegando uma mensagem, e é o WhatsApp, e são redes sociais, e... Eu sinto, assim, a importância que é para eles terem uma atenção plena nossa. Então, a gente conseguir se dedicar nos finais de semana, se dedicar um pouquinho por dia para largar o celular, largar as coisas e falar, não, agora é o seu tempo, né? De uma forma genuína mesmo, genuína. Né? Não sofrendo, né? E às vezes 15 minutos assim é melhor do que 1 hora estando no mesmo lugar, mas com o celular na mão, vendo mensagem, respondendo todo mundo, né? Então acho que é uma coisa que eu tenho me policiado bastante para fazer, estar com eles, acho que isso faz diferença. E quando a gente é empreendedor, né, a gente tem um tempo que você vai falar, puxa, não é das 9 às 6 que o papai vai trabalhar, às vezes o papai vai ter que trabalhar à noite, e eu vivo muito isso, mas eu acho que é o tempo de qualidade, né, quando eu tô realmente de fato, e depois vou ter que voltar a trabalhar e tá tudo bem, né, eles entendem, porque você realmente dedicou o tempo, né. Exatamente, porque senão a gente fica naquela maluquice de você falar, pô, eu tô aqui no trabalho, mas tô com a cabeça em casa. E aí você tá em casa, mas tá com a cabeça no trabalho. Você nunca tá onde você tá de verdade, né? Horroroso isso. E aí, eu vi um filme recentemente no Netflix, e acho que chama Era a Hora. E assim, o cara, ele acorda todo dia no próximo aniversário. Ele perde o ano inteiro das coisas. Então ele vai vendo a vida passar, lembra um pouco o Clique, mas com uma pegada diferente. E ele fala, pô, a vida passou. E eu não vi as coisas acontecendo. E é meio que um wake-up call pra gente de falar assim, pô, você tem que viver, né? Você tem que prestar atenção, porque, pô, teu filho tá com 5 anos, amanhã ele tá com 15. É isso. E aí ele não vai estar nem aí pra você. E o tempo que você tinha pra construir isso, você não construiu. Eu ouvi uma vez um podcast da pessoa falando de se você for pensar a idade média da gente, né, de... sei lá, 80 anos pra gente viver, ele falou, você já parou pra pensar que você tem 80 verões pra curtir? Se você trazer nessa perspectiva... É pouca coisa, né? É pouca coisa. Então, é como você aproveita esse tempo de qualidade mesmo. Que você põe nessa perspectiva e fala, cara, é pouco. Então vou aproveitar mais aqui. Porque é isso, né? Você acorda só no próximo, fala, passa muito rápido. Passa muito rápido. Que legal, André. E me conta um pouco sobre esse lado influenciador ou comunicador. Eu acho que você tem muito desse lado, né? Eu tive a oportunidade de ouvir e ver alguns vídeos seus. Mas me conta um pouco disso, porque eu acho que agrega não só como empresa, como empreendedor, porque isso é inerente do seu negócio, mas como pessoa também, né? Qual que é para você essa prática de estar aí no YouTube participando disso? Eu tive uma oportunidade muito bacana como empreendedor de, às vezes, tentar resolver um problema e não achar uma solução tão simples, né? E aí isso aconteceu quando a gente estava tentando se organizar lá no comecinho da Bluesoft. Tá. Eu olhava como eram os processos nas empresas de tecnologia, eu só achava referência para empresa de tecnologia muito grande. E falava, pô, a gente tá pequeno ainda, tem que ter outro jeito. Aí eu achei os métodos ágeis. E os métodos ágeis, eles vinham de empresas americanas, basicamente, né? E aí fui buscar essas referências e começamos a fazer aqui no Brasil.
Depois de um tempo, a gente começou a ver que funcionava e a gente falou, pô, vamos compartilhar um pouco disso na internet. A gente criou um canal no YouTube e começou a falar o que a gente estava fazendo, como que estava sendo. E a coisa foi ganhando proporções muito grandes. E a gente começou a ser convidado para palestrar. Eu lembro a primeira vez que eu fui palestrar, não dormi, acho que umas 2 semanas antes, né? Ensaiando e tal, e preparando, né? Ficava nervoso, aquela coisa. Mas foi o primeiro contato que eu tive, que era pessoas interessadas em saber o que a gente estava fazendo, porque estava funcionando. E aí a gente teve a oportunidade de receber grandes empresas do Brasil para ver o que a gente estava fazendo lá. E eles querendo levar coisas parecidas para as empresas deles. Isso trouxe contato, oportunidade, e a gente começa a ser convidado para falar, para apresentar, né? E aí, um pouco dessa questão de comunicação foi surgindo dessas oportunidades. E aí, derivado disso, uma vez um holandês veio para o Brasil, o nome dele é Jurgen Appelo, e ele veio para falar de como é que a gente pega os métodos ágeis que a gente já usava na Bluesoft e leva para a empresa inteira, para toda a corporação. Sai do TI, vai para o marketing, vai para o corporativo, vai para o RH. E eu fui fazer um treinamento com ele. E aí foi muito bacana, aprendi muito. A gente quase que ficou amigo e ele falou assim, pô, você podia traduzir meu livro para o português. O livro dele estava escrito em inglês. Tá. Ainda bem que não era em holandês, senão não ia sair tradução. E aí, olha só, a coisa do inglês, né? Sim, fez toda a diferença de novo. E aí eu falei, legal, vamos fazer isso então. Traduzi o livro, então foi o primeiro contato também com essa questão de edição. Tá. Aí publicamos em português, chama Como Mudar o Mundo. É um livro que fala sobre gestão de mudanças nas empresas, super bacana. E aí ele falou, pô, André, agora que você traduziu o livro, você podia fazer esse treinamento, né? E aí, junto com o Alexandre Magno, que tinha já uma das maiores empresas de treinamento de métodos ágeis, Scrum no Brasil, a gente começou a fazer o treinamento do Jurgen, que chama Gestão 3.0 aqui no Brasil. E formar as primeiras pessoas que depois foram disseminar esses treinamentos. Hoje tem centenas de pessoas que fazem esses treinamentos no Brasil. Nós somos os 2 primeiros, eu e o Alexandre. Então, veio essa oportunidade. E aí eu tinha necessidade de falar sobre isso, era convidado nos eventos, era convidado para falar em eventos, né? E aí comecei a fazer mais vídeos no YouTube, mais podcasts e tudo mais. Porque TI e falar em público são pessoas que não combina tanto, né? Assim, pensa que eu sou um cara que era desenvolvedor, engenheiro de software, e fui saindo da minha zona de conforto porque eu tinha uma pegada empreendedora. Então, sim, eu não me contentava. Pode ser. Falava, pô, onde está o gargalo agora? O gargalo não está mais no código. Então, eu preciso sair do código. Uhum. E foi isso que foi me levando até CEO. Porque eu ia passando para o próximo problema. Empreendedor resolve o problema. E, às vezes, o problema não está na especialidade dele mais. O problema não está mais no código-fonte. O problema está nas relações entre as pessoas. Tá no marketing, tá nas vendas, tá na gestão. E aí eu ia buscar onde é que eu aprendo gestão, né? Vamos pra frente. E aí essa oportunidade me levou para lugares que eu nunca imaginei. Então eu dei treinamento em grandes empresas do governo, né? Em grandes bancos. Então, assim, entrei em lugares e conheci por dentro como funcionava para falar de gestão. Isso trouxe um repertório para eu trazer de volta para a Bluesoft. Falei, poxa, vi tanta coisa legal que funciona, porque a melhor maneira de aprender é ensinar, né? Total. Então eu estava lá para falar de gestão 3.0 para gente que já fazia gestão há muito mais tempo que eu. Mas eu estava mostrando um olhar diferente. E ao mesmo tempo que estava ensinando coisas e passando novas ideias, estava aprendendo um monte de coisas interessantes também. Que legal. E isso que foi levando a criação do canal, os vídeos no YouTube e tudo mais. Mas te ouvindo agora e a gente batendo esse papo e entendendo sua história, eu acho que tem o lado empreendedor dentro dessa área de tecnologia que você atua, mas acho que tem um olhar de empatia seu muito grande sobre como eu posso ajudar melhor essa empresa, independente dela ser minha ou não, como eu posso ajudar o mercado ou o mundo a aprender ou fazer coisas melhores que te levaram a usar nesses caminhos, né? Você contando e eu vendo a sua história, eu vejo muito esse olhar seu de que não é para mim, não é só para minha empresa, é como que eu posso ajudar as pessoas, né? Como é que a gente pode, né, transbordar isso e criar uma influência
que vai além daquilo que a gente está fazendo. Que é um legado, né, para você deixar, eu acho. A gente faz um programa muito legal, chama Movimento Codar, que uma das grandes dores das empresas de tecnologia é contratar gente. Então você fala assim, não tem gente preparada, formada. Eu sei que quando eu falo com os clientes do varejo, eles falam, aqui é igual, a gente também tem esse problema, mas na área de tecnologia é um problema global. Não tem gente preparada no mundo para trabalhar com tecnologia. Então tem muito projeto que está na gaveta, não por falta de capital para investir, mas por falta de profissional para poder alocar para atuar nesses projetos. E aí a gente começou a fazer o Movimento Codar. Ano passado a gente formou 80 jovens para contratar apenas 5. Eu tinha 5 posições para contratar, porque também tem um limite do que a gente consegue absorver de pessoas que estão aprendendo. Porque elas precisam de atenção dos mais sêniors. Mas eu falei, a gente precisa criar um impacto maior do que a gente precisa. Que legal. Então a gente deu 80 bolsas, eles receberam cursos de desenvolvimento, desde a lógica de programação até construção realmente, né, das aplicações. O nosso time mais especialista, mais experiente, fez mentoria para essas pessoas todas. A gente contratou 5 e todos os outros estão trabalhando também em algum lugar. Então, uma maneira que a gente tem de ampliar esse impacto. Você plantou uma sementinha de alguma forma, né? Independente dos 5, dos outros não virem, mas de uma forma você impulsionou a carreira, né? A profissão dessas pessoas. E aí a gente começa a divulgar isso, fazer material, fazer vídeo contando como foi, para incentivar outras empresas a fazerem movimentos similares. Então, a gente abriu o movimentocodar.org, a gente conta como a gente faz, cada detalhezinho, para que se tiver outra empresa de tecnologia que queira fazer, já esteja mais fácil. Como que escreve? Movimento Codar. Codar, com C? Com C. Tá bom. Com C. Porque é uma maneira, né, que você fala assim, tá codificando, e aí virou uma gíria. Tá. Aquele desenvolvedor tá codando alguma coisa. Desculpa se era né? óbvio, eu não sabia, mas é que codaram pra mim, eu falei, deixa eu ver como escreve, porque as pessoas que estão assistindo vão pra saber acessarem. Usar. Que legal. Mas é uma forma da gente ampliar o impacto que a gente teria. E o trabalho é quase o mesmo, né? Só que o benefício se torna muito maior, a gente acaba conseguindo gerar mais prosperidade do que a gente conseguiria se a gente ficasse fechado só no nosso mundo, né? E pra gente ir caminhando pro final, eu sempre gosto de entender como que o André se vê daqui a uns anos. Evoluindo sempre, com certeza, né? Fora da zona de conforto, acho que é uma coisa que a gente busca. A gente foi pensar daqui 3 verões. Eu acredito que a BlueSoft vai estar muito maior do que está hoje, né? As coisas estão indo muito bem, a gente está muito animado com o que vem pela frente, então acho que o nosso impacto vai estar maior. Acredito também que vou ter aprendido muita coisa nova, vou ter tido oportunidade de concretizar muitos planos que a gente tem, né? Algum objetivo pessoal que tenha para atingir? Acho que muitos objetivos, assim, quero estar mais perto da minha família, quero estar mais perto dos meus filhos, quero ter mais momentos bons com eles, né? Acho que estou muito nesse lado mais pai agora, né? Que é um papel tão importante, acho que o mais importante de todos no final do dia, né? A gente muda a nossa vida inteira e muda todas as prioridades depois que os filhos chegam. Então, quero estar mais perto, quero estar mais dedicado para eles também. Legal. E se eu tivesse o poder de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para você falar, para você ouvir, para você encontrar, 10 minutos, quem que você escolheria para estar? Nossa, eu acho que eu gosto muito de ler. Então, assim, muita coisa que eu aprendi eu trouxe das leituras, né? E eu adoro os estoicos. Então, assim, acho que algumas das conversas mais profundas que eu já tive não foram com pessoas, foram com esses livros. Então, acho que se eu tivesse 10 minutos para conversar com Sêneca ou com Aristóteles, se eu tivesse a oportunidade de bater um papo ali, entender um pouco do que eles entenderam e deixaram nesses livros melhor, eu aproveitaria essa oportunidade. Que legal, que diferente. Gostei. André, eu achei ótima a nossa conversa, passou super rápido, não sei se você teve essa sensação. Nem vi passar. Nem vi passar, mas foi super legal conhecer você, conhecer mais sobre você, acho que as pessoas que também vão assistir, conhecer um pouco mais sobre o André, como foi essa evolução, como foi porque meio que se combina a evolução da BlueSoft também,
mas de trazer um pouco esse lado de inovar, porque a gente acha que tecnologia está inerente, a inovação está inerente, e nem sempre isso acontece. Então, acho que você trouxe aqui esse olhar de por que essa inovação, de buscar sempre melhorar. Esse lado social, que eu acho que é super importante, que as pessoas que estão escutando também podem se inspirar, etc. E conhecer mais sobre você. Acho que o meu objetivo aqui foi cumprido no sentido de te ouvir, enfim, saber um pouco mais da sua história. Obrigada realmente por dedicar, por estar aqui comigo, pela parceria. Eu fiquei super feliz com a nossa conversa. Eu que agradeço, adorei estar aqui contigo. Foi incrível aqui o bate-papo. Muito obrigado. Que bom. Bom, para vocês que estão nos assistindo, a gente agora vai trabalhar um pouco no conteúdo para divulgar, trazer aqui os momentos especiais com o André, mas a gente também vai ter o conteúdo na íntegra no YouTube para que vocês possam acompanhar. No YouTube e no Spotify. André, mais uma vez, obrigada e espero encontrá-lo mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço e os ouvintes quiserem saber mais, pode encontrar a gente no site da Bluesoft, nas redes sociais. A gente está também sempre com bastante conteúdo interessante, ativo em todas elas. E a gente fica à disposição para continuar esse bate-papo também com vocês que quiserem nos procurar. Obrigada, gente. Até a próxima.